Olá pessoal, eu sou Luciane Landim, repórter de Congresso Nacional aqui em Brasília para o jornal O Tempo, e a gente recebe hoje no Café com Política, do gabinete aqui da Câmara dos Deputados em Brasília, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente começa então falando, o senhor foi eleito na última semana presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. A gente tem já uma pauta prioritária que o senhor vai tratar na sua gestão no colegiado? Luciano, nós temos sim uma pauta importante, onde o primeiro pilar dela é chamado de direitos previdenciários, até porque envelhecer, ser uma pessoa idosa, é uma conquista da humanidade, da ciência, das boas práticas das pessoas do trabalho, com a vida, com a família, com os amigos, mas quando o idoso vai se aposentar, especialmente no Brasil, é um longo caminho que nem sempre esse caminho ele consegue vencer. Então eu quero que a esta comissão nós vamos trazer todos os desafios para que seja automático, quando o idoso chegar, ele tiver a idade correta, todos os quesitos para se aposentar, ao invés dele fazer essa entrada, o INSS geralmente ele nega, aí tem que constituir um advogado, ou constituir esse advogado parte da conquista dele que ele poderia receber ali para se estruturar a sua vida, ter ali lazer e todas as conquistas que ele precisa, isso fica no meio do caminho. Então, primeiro, esse banco de dados do INSS é um banco de dados inteligente, onde ele faça de maneira online, digital, já que a tecnologia hoje ela facilita a vida de todos nós. Estamos na época da inteligência artificial e parece que o INSS e os dados do INSS estão na época da máquina da datilografia. Então, me dá essa agilidade. Segundo pilar da questão previdenciária é uma defesa que eu faço já desde 2017, que é o 14º salário para os aposentados e pensionistas. Aí, mas de onde vem o dinheiro? Bom, isso é uma missão nossa do Congresso Nacional, ao definir um novo investimento, que para mim o 14º salário de aposentado e pensionistas não é despesa, mas é um investimento que eles já conquistaram ao longo da sua vida. Nós temos que achar uma fonte, e essa fonte, na minha visão, é o governo federal, especialmente ele otimizar, ter eficácia no gasto público. O gasto precisa ser eficaz e eficiente, e aí é preciso ter uma reforma administrativa. Como eu disse, nós estamos na época da inteligência artificial e o estatuto que rege o funcionalismo público brasileiro está na época da máquina da datilografia. Seria o caso também de, além de fazer uma mudança administrativa nos termos, nas leis, fazer também um aditivo à reforma previdenciária que foi feita em 2019, justamente para garantir que essas pessoas tenham os direitos previdenciários assegurados no período correto? Bem, é muito importante essa sua análise, né? Deixar bem claro que, ao falar de reforma da Previdência, como já foi tratado, foi uma reforma importante, não significa que perder direitos. Eu estou, na verdade, querendo assegurar direitos dos aposentados. E ao assegurar direitos, evidentemente, vamos ter que refazer ou uma lei ou uma mudança na Constituição. Ainda eu não tenho esse estudo técnico que a própria assessoria da Câmara dos Deputados irá nos apresentar, e claro, em sinergia com o INSS e também o governo federal. E quando a gente fala em dar direito previdenciário na época certa para a população idosa, a gente também lembra da fila do INSS, que muitas vezes tem atraso, uma fila gigantesca, e que essas pessoas da terceira idade muitas vezes enfrentam problemas em relação a isso, né? A fila do INSS também é um problema que a comissão vai precisar enfrentar? Essa é a prioritária, né? E na minha visão, o Estado brasileiro, quando eu falo Estado é o governo federal, ele não pode ser um Estado caudaloso e gigante que quer fazer tudo, mas também não pode ser um Estado mínimo e ausente, mas tem que ser o Estado necessário. E para mim a descentralização é o caminho. Então é preciso que esse banco de dados ele seja confiável, tenha gestão do governo federal, mas é preciso fazer como nós já fizemos em outras pautas importantes, como por exemplo documentação de terra, regularização fundiária, que o município está cumprindo esse papel. Então por isso que é fundamental haver essa descentralização, mas ao mesmo tempo acabar com essa fila, tendo os municípios um papel ali estratégico, porque é ali que o cidadão vive, está ao lado da prefeitura, está ao lado da Secretaria da Assistência Social, ao lado da Câmara Municipal, diferente dessa decisão ser tomada na capital ou só em cidades polos, em cidades mais populosas.
Deputado, outro tema defendido pelo senhor é a regularização fundiária como uma forma de reduzir o preço dos alimentos. Esse que virou um tema de preocupação para o governo, gerou uma crise de popularidade para o presidente Lula, que acabou anunciando algumas medidas com o objetivo de reduzir os preços que a população encontra nas gôndolas de supermercados. Na avaliação do senhor, as medidas já apresentadas são suficientes? É preciso fazer mais, investir nessa questão de regularização fundiária? Bom, para mim, as medidas que fizeram sempre são válidas, qualquer medida é válida, mesmo discordando de algumas, mas elas não resolvem. A questão do preço, da inflação, é estruturante. Por isso que eu elenquei algumas medidas estruturantes. Uma delas é a da regularização fundiária, já que nós temos mais de 100 milhões de imóveis urbanos e rurais, mas vamos focar nos rurais que produzem alimentos, que não têm o documento da terra. Se não tem o documento da terra, esse produtor rural, independente do seu porte, mas especialmente os de pequeno porte, que não tem o documento da terra, eles não conseguem pegar um financiamento, eles não conseguem vender com nota fiscal, eles não conseguem vender para os programas do governo. E quando a gente fala de inflação, nós pensamos logo numa produção de grande escala, com máquinas gigantes, né, que é fundamental, mas essa agricultura não familiar produz para exportação. Aqui nós estamos tratando, e que eu faço a defesa, até porque ajudei a elaborar a lei do REURB, é uma lei de 2017, que permite a regularização descentralizada, como eu defendi em relação à questão previdenciária, que já ajuda, mas esses produtores rurais que não têm o documento da terra, então eles ficam excluídos, e 70%, não é da quantidade, mas 70% de alimentos que está na mesa do consumidor e que impacta a inflação são produzidos pela agricultura familiar, que representa 84% dos produtores rurais brasileiros. Inclusive a soja, que é uma commodity para exportação, em torno de 25% é produzido por esses agricultores. Para você ter uma ideia, o Brasil tem na região amazônica um grande desafio, onde 96% das pessoas que não têm o documento da terra tem até 6 módulos fiscais. E só nós resolveremos a questão do desmatamento, das queimadas, que cria problema de competitividade para o Brasil e produção de alimentos, fazendo a regularização fundiária. E também só mais uma medida, que é a assistência técnica. Eu vim da Emater de Minas, fui presidente lá durante 8 anos, trabalhei em todos os grotões de Minas Gerais e sei que um produtor que tem assistência técnica, o valor bruto da sua produção por hectare ano chega a ser 4 vezes aquele que não tem assistência técnica. Então, se eu quero ter mais alimentos mais baratos, com qualidade e com sustentabilidade, tem que ter assistência técnica de qualidade e gratuita. Deputado, mudando um pouco de assunto, mas também falando sobre um debate aqui do Congresso Nacional, o governo enviou nos últimos dias a proposta que aumenta a faixa de isenção no imposto de renda, isentando desse tributo quem ganha até R$5.000 por mês. E também colocando uma forma de compensação ali para que quem ganha a partir de R$600.000 ao ano pague um pouquinho mais de imposto. E tem um dado do Ministério da Fazenda de que essa medida de aumentar a alíquota tributária de quem ganha a partir de R$600.000 por ano vai atingir 0,13% dos contribuintes que hoje pagam em média 2,5% de imposto de renda. O senhor acredita que essa compensação ela é a saída e o senhor acredita que essa medida de ampliação da faixa de isenção no imposto de renda vai passar facilmente no Congresso Nacional, primeiro aqui na Câmara, depois do Senado, ou deve ter alguma resistência? Bom, Luciano, primeiro eu parto do pressuposto de que quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos, né? Eu não vejo dificuldade de ser aprovado aqui. A minha defesa e a minha tese é que esses que têm que pagar mais poderia baixar esse valor de R$600.000. Inclusive, eu pretendo apresentar emendas quando estiver tramitando a proposta do governo aqui e elevar essa alíquota também, até porque as pessoas que ganham até R$5.000, que é um grande contingente da população brasileira, para mim, a proposta, pelo menos que o ministro apresentou, é inteligente, porque quem ganha até 5 mil não paga, e quem ganha 5.001 já iria pagar, então por isso tem de 5 a 7 mil, teremos ali uma escala progressiva. Eu acho que isso é importante, nós fizemos isso, quem é do agro, como eu sou, no Código Florestal, eu acho que é fundamental. Mas é um tema que a filosofia é essa, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Então acho que está passando a hora de fazer isso no Brasil. A questão da resistência no Congresso, o senhor falou que acredita que não deve ter, mas
ao mesmo tempo que a gente tem uma pressão dos trabalhadores que vão ser beneficiados com essa ampliação da isenção, a gente deve sim ter uma pressão aqui no Congresso de setor dos empresários, enfim, de outros setores que não querem essa compensação da forma como o governo propôs e que o senhor, inclusive, defende que haja uma redução desse valor mínimo, que a alíquota vai ser ampliada. Como enfrentar essa pressão aqui no Congresso? Bom, eu vejo com muita naturalidade. O Congresso ele é um reflexo das demandas da população brasileira, da sociedade brasileira. Além dessa compensação, eu defendo outras medidas também que eu já venho fazendo ao longo do tempo, que é o governo ser mais eficaz com o gasto público. Eu defendo ter, por exemplo, numa reforma administrativa, de premiar por produtividade, por competência, e também que o governo utilize as ferramentas modernas do planejamento e da gestão. Então, por isso, é preciso o governo cumprir o seu papel. Esse vai ser, com certeza, um argumento muito forte, e ele é legítimo, mas também não podemos esconder atrás desse argumento e pessoas, os super ricos, que são chamados, pagar igual paga um trabalhador assalariado ou um profissional liberal também, que toda a sua competência, sua história de trabalho não chega a ter um salário, um rendimento durante o ano. Então, eu defendo outras medidas. A primeira delas, na minha visão, é o governo cumprir seu papel de ter eficiência e eficácia no gasto público. E a outra é essa compensação. Vamos falar sobre dívida de Minas. Veio para o Congresso Nacional o veto do presidente Lula ao Propag, que foi o programa aprovado aqui por lei no Congresso Nacional para refinanciamento dos juros da dívida, uma nova alternativa para pagamento das parcelas. Tem alguma articulação para derrubada desse veto? Alguma conversa sobre quando o Congresso deve marcar a sessão para análise desse veto do presidente Lula? Bem, eu acompanhei muito de perto esse projeto, em dois pilares, né? Primeiro, como líder do governador Zema, sabendo que essa dívida é impagável, né? E essa dívida não foi na gestão do governador Zema, foi ao longo da história de tantos governadores lá em Minas Gerais, inclusive o governador Pimentel, do PT. E o outro pilar foi o nosso senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que eu fui um dos convidados, mas toda a bancada mineira ele discutiu, e essa lei hoje traz uma nova perspectiva dos estados pagar suas dívidas sem ter um juro exorbitante. Até porque a minha tese de defesa é partir do pressuposto que o governo federal não é banco, não é agente financeiro para se enriquecer, para ficar cobrando multas, juros, né? Então é preciso ter essa consciência. E com a aprovação do Propag, há sim uma articulação. Não temos ainda quanto que será pautado os vetos, mas existem vetos importantes, né, para permitir que os estados continuem tendo capacidade de investimento. Vai ser um bom debate, com certeza, e eu já fiz inclusive a defesa de que o COSUD, né, que é os estados do Sul e Sudeste, nós temos 256 votos. Se houver uma união dos governadores e as bancadas desses estados do consórcio Sul e Sudeste, já falta muito pouco para nós aprovarmos, para nós derrubarmos os vetos. A gente tem 4 estados superendividados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. O senhor percebe, na verdade, que os representantes de bancadas de outros estados que não têm problema com a dívida também se mobilizam em prol da derrubada desse veto? Olha, se não se mobiliza, eu não vejo mobilização, mas eu vejo que estão muito sensíveis, até porque é preciso, há sempre essa defesa dessa mudança da relação federativa. Então, o que acontece com Minas, com Rio Grande do Sul, como você disse aí, desses estados, também há outros estados também que poderão ter essas dificuldades, né? Deputado, falando sobre eleições do ano que vem, 2026 já está aí, o senhor é representante, o senhor é líder do governo Zema aqui no Congresso Nacional. Como estão as conversas no partido do senhor, no Solidariedade, para apoiar a candidatura, uma eventual candidatura no governo de Minas no ano que vem? A gente deve ter aí um apoio a Matheus Simões, a outro nome. Como que estão essas conversas? Bem, 2026 está logo ali, e eu sou muito feliz de ter a confiança do governador de ser seu líder aqui no Congresso Nacional, e o candidato que for indicado e definido pelo governador e todo o grupo político liderado por ele será o candidato nosso também de solidariedade, até porque o nosso deputado estadual
O professor Wendel é da base lá na Assembleia Legislativa, e eu sempre reafirmei para o governador que nós estaremos juntos, né, para o governo do Estado, para o Senado, e também defendi, viu, no último café com o governador Zema, nosso lá em Belo Horizonte, que ele se descolasse, né, da polarização, tanto da polarização do Bolsonaro, da polarização com Lula, e se coloque efetivamente como o líder nacional para ser o nosso candidato ao governo federal para tirar o Brasil dessa polarização. Ele tem postura para fazer isso, então é a defesa que eu tenho feito, né? Reduzir essa polarização, então descolando dos dois polos, dos dois extremos, e ser o nosso nome em defesa da União do Brasil. E o futuro do senhor no ano que vem já está definido? Tá, eu pretendo, se Deus quiser, serei candidato a deputado federal. Deputado, agora há conversas de partidos menores sobre uma junção aí em federação para superar a cláusula de barreira. Essa é uma vontade do Solidariedade? Se sim, com quais partidos o Solidariedade tem conversado para essa eventual federação? Bom, para nós o Solidariedade é uma condicionante da nossa bancada, articulando com a Executiva Nacional, de fazermos a federação. E essa federação nós estamos conversando tanto com o PDT, com o PSB, com o PRD, com Cidadania, com o Podemos. São os partidos que nós estamos avançando, e possivelmente temos que decidir até o meio do ano quais os partidos, 2 ou 3 no mínimo, de fazer a federação. São conversas então que já estão bem avançadas. Bem avançadas. E como estão as discussões agora, deputado, para o novo líder da bancada mineira aqui no Congresso Nacional? A gente tem aí Luiz Fernando Faria, deputado Luiz Fernando Faria, que ocupou esse posto por um bom tempo, mas agora a gente tem visto nos bastidores algumas discussões sobre mudança. Vai ter uma mudança no líder da bancada? Como que estão essas negociações? Bom, eu como líder do governador, em relação à coordenação da bancada, que é o deputado Luiz Fernando, ele sempre conseguiu fazer essa união da bancada. Houve um acordo no início dessa legislatura que tinha uma disputa dele, o deputado Paulo Guedes do PT, o Paulo Guedes abriu mão e que fosse o próximo coordenador. Mas no meio do caminho, o caminho ensina quem encaminha, né? Surgiram outros postulantes, e com isso foi formada uma comissão de 7 deputados e deputadas que vão apresentar um acordo de procedimento para saber se a bancada terá reuniões mensais, quinzenais ou trimestrais. Também tentar fazer esse acordo aqui até lá. Eu pessoalmente fiz e vou continuar fazendo a defesa que o Luiz Fernando permaneça esse primeiro semestre, e depois o próprio Luiz Fernando e os outros postulantes, se não houver acordo, que eu acho que se houver acordo mostra a maturidade da bancada. Eu estou no 4º mandato, e mesmo quando era presidente da EMATER, sempre participei da vida da bancada mineira aqui no Congresso Nacional, sempre há acordo. Se não houver, a minha defesa é que faça um voto secreto para escolher o novo coordenador, e aí nesse acordo de procedimento, se ele terá um mandato de 1 ano, de 2, se pode ter reeleição ou não. Mas eu creio que nas próximas semanas nós teremos a apresentação desse trabalho, dessa comissão, desses parlamentares, e aí com certeza teremos aí uma definição mais clara. Mas é uma questão que está dividindo a bancada, ou é um processo que faz parte de um processo natural de troca? Não, é um processo natural de troca, até porque nós sabemos que o coordenador da bancada, ele tem um destaque de cuidar dos interesses da bancada, das emendas, né, da relação tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. E, claro, quem está na vida pública, ele sempre quer ocupar esse espaço para deixar o seu legado ali como líder, e ainda mais do líder de uma bancada tão importante, tão fundamental como é a bancada de Minas. Então eu vejo isso com naturalidade, né? Os demais que se estão pleiteando, isso para mim é muito legítimo, e aliás isso fortalece a democracia. A democracia precisa sempre houver teses diferentes, e o confronto dessas teses é que nos faz crescer e faz crescer a nossa democracia. Bom, deputado, muito obrigada pela conversa aqui no Café com Política. Eu que agradeço, estou à disposição. A gente fica por aqui, vocês podem acompanhar mais da nossa cobertura no Congresso Nacional, aqui no canal de O Tempo no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais, pessoal!